Todos os séculos da história da igreja foram difíceis para a mesma igreja. E o século XX não foi diferente. Nós pudemos conhecer um pouco da história da igreja no século XX, nós mesmos participamos um pouco dessa história. Então, a gente percebe que o século XX teve acontecimentos muito importantes que eu gostaria de relembrar aqui nesse programa e depois vamos poder detalhar para frente. Bem, o século XX começou, infelizmente, com um fato muito triste, que foi a Primeira Grande Guerra Mundial, de 1914 até 1917. O mundo nunca tinha visto um conflito bélico tão grande envolvendo tantas nações, envolveu inclusive nações aqui da América, né? e da Europa, atingindo a África também, de certa forma, e Ásia. Então, acabou se tornando um conflito mundial, por isso que se recebeu o nome de Primeira Guerra Mundial. Bom, toda vez que o mundo entra num conflito desse, é porque a espiritualidade baixou muito. Porque em nome de Deus ninguém faz guerra. Né? Só em nome de um Deus falso, só em nome de uma religião falsa, que alguém pode fazer guerra, porque Deus é amor. Né? Mas o mundo experimentou esta Primeira Guerra Mundial. Era Papa Bento XV, né? Agora nós temos o Bento XVI. Bento XV foi um Papa que tentou, com todas as suas forças, evitar a guerra. E mesmo durante a guerra ele tentou pacificar as nações. Mas infelizmente foram 3 anos de muitas mortes. O mundo nunca tinha conhecido uma mortandade tão grande. Dizem os historiadores que devem ter morrido aí cerca de 5 milhões de pessoas. Bom, nós não tínhamos ainda os grandes bombardeiros que nós temos hoje, nós não tínhamos ainda os mísseis teleguiados que bombardeiam à distância, tinham apenas pequenos aviões que faziam pequenos bombardeios, mas que já faziam muito estrago, inclusive estragaram muitas obras de arte, muitas igrejas assim milenares foram destruídas, infelizmente, na Europa. Bom, a guerra acabou em 1917, exatamente no ano em que Nossa Senhora de Fátima começou a aparecer para os 3 pastorinhos. Não é? E conta a irmã Lúcia, nas suas memórias, que Nossa Senhora disse, olha, a guerra vai acabar. Mas se a humanidade não mudar, se a humanidade não se converter, se a Rússia não for consagrada ao meu sagrado coração, haverá uma outra guerra pior do que essa. Infelizmente, aconteceu a Segunda Guerra Mundial a partir de 1939. Bem, a mensagem de Fátima é uma mensagem fortíssima, porque é uma mensagem que apontou para a igreja bem no começo do século, apontou para a igreja o que ia acontecer nesse século XX todo. Tanto assim que no ano 2000, quando terminou o século XX, o Papa João Paulo II, em Fátima, mandou que o cardeal, chefe de Estado, explicasse o segredo de Fátima, aquele tal segredo que estava guardado lá, 7 chaves, que só o Papa sabia. E que muita gente falava de catástrofes terríveis, o Papa revelou e não era nada disso. O terceiro segredo era o quê? Era exatamente o comunismo querendo destruir a igreja, e o ápice dessa perseguição, qual foi? O atentado ao Papa João Paulo II, na Praça de São Pedro, em 1981. Por quê? Porque o Papa João Paulo II foi o homem através do qual Deus, Nossa Senhora, derrubaram o comunismo. Como ele era um Papa que veio do país comunista que era a Polônia, da cortina de ferro, atrás da cortina de ferro, ele conhecia os segredos do comunismo. Então, através de um trabalho muito bem feito pelo Sindicato de Solidariedade da Polônia, toda a influência ali, a partir dali, claro, com a ação de Deus, com a ação de Nossa Senhora, caiu o Muro de Berlim em 1989 e os países comunistas foram desabando um atrás do outro e dissolveu-se a chamada URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, as repúblicas comunistas. Nossa Senhora tinha dito lá em Fátima, em 1917, que se o mundo não se convertesse, se a Rússia não fosse consagrada ao coração dela, a Rússia ia fazer um estrago tremendo no mundo, e fez. Quantos e quantos países se tornaram cativos da Rússia, presos? A Alemanha foi dividida em 2 partes, a cidade de Berlim foi dividida em Berlim Oriental e Berlim Ocidental pelo muro chamado Muro da Vergonha, onde do dia para a noite, parentes do lado de cá não puderam mais ver os parentes do lado de lá, numa cidade.
E quem tentasse atravessar aquele muro eram mortos, e milhares de pessoas foram mortas ao tentar atravessar o muro de um lado para o outro. E muitos países se tornaram comunistas fechados nessa cortina de ferro, Hungria, Polônia, Bulgária, Romênia, Checoslováquia e todos aqueles países satélites da Rússia. Mas em 1989 tudo isso desabou, né? Por aquilo que Nossa Senhora tinha prometido na sua mensagem de 1917. Ela disse, por fim, o meu coração imaculado vai triunfar. E hoje nós estamos vendo o quê? A fé voltando à Rússia. Porque quando se estabeleceu o regime comunista na Rússia em 1917, a Revolução Bolchevista, né, da luta de classes marxista, todas as igrejas foram fechadas, foram transformadas em museus, foram transformadas em livrarias e coisas desse tipo. E criou-se uma igreja fantoche, que era a igreja nacional russa, a igreja ortodoxa lá, que era, assim, pelego do Estado marxista e que ainda hoje existe em conflito, como, por exemplo, também na China existe a igreja nacionalista da China, que não obedece ao Papa, obedece ao governo chinês e que de vez em quando quer ordenar algum bispo sem autorização do Vaticano. É interessante notar como esses países comunistas querem ter igreja, porque sabe a força que a igreja tem diante do povo. Então isso aconteceu na Rússia, aconteceu na China, e agora o cristianismo volta com tudo na Rússia. Ele que foi praticamente banido, né? Mas por quê? Porque nesse século XX nós vimos esse conflito tremendo do comunismo contra a fé cristã que Nossa Senhora tinha anunciado, né? E que o Papa no ano 2000 esclareceu muito bem quando revelou o segredo de Fátima. E aqui eu queria dizer uma coisa muito importante. Não tem mais nada para ser revelado. Eu gostaria de dizer que eu estive pessoalmente em Portugal, na cidade de Coimbra, onde morou a irmã Lúcia, a última das videntes, que morreu com 100 anos de idade, mais ou menos. E eu conversei com a médica que tratou da irmã Lúcia até a irmã Lúcia morrer, a doutora Branca, na cidade de Coimbra. E eu perguntei para a doutora Branca, pessoalmente, no consultório dela, porque ela é uma pessoa ligada à igreja, ligada inclusive à Canção Nova, através da Casa da Canção Nova lá em Portugal, em Fátima. E eu perguntei à doutora Branca se ela tinha conversado com a irmã Lúcia antes de morrer, o que a irmã Lúcia achou da revelação do segredo de Fátima, porque ela morreu depois do ano 2000. O que ela achou da revelação do segredo de Fátima, se era aquilo mesmo, e a doutora Branca me disse que exatamente conversou com a irmã Lúcia, e a irmã Lúcia disse que tudo foi revelado. E a palavra da irmã Lúcia para a doutora Branca foi essa: a mim coube receber o segredo, a igreja coube revelar. E a igreja revelou exatamente o que era para ser revelado. Eu estou colocando isso porque de vez em quando a gente vê alguns sites da internet dizendo que existe um segredo de Fátima, que não foi revelado, que tem um quarto segredo. Não tem mais nada. A igreja já revelou tudo, não tem mais nada a ser revelado. Ok? Tudo se referia basicamente ao século XX.